meu caro Fernando. Vamos lá, seguimos aqui com a informação. A gente vai entrar agora no assunto STF, que tem sido, de fato, um assunto frequente aqui do espaço político, por conta desta atuação que se resume em um show de horrores, o que vem fazendo o STF. Agora, o questionamento é: o STF é a Suprema Corte, representa a justiça brasileira e as entidades. Aí que está, O que dizem disso tudo? Aí que está, Fernando. Ainda não vamos fechar até aquele só um instantinho. O Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte. É a corte mais elevada e graduada do judiciário brasileiro. Mas ela representa muito mal o judiciário brasileiro. O Supremo, seus ministros, estão destruindo a imagem do judiciário brasileiro e da magistratura brasileira. Lá nós temos 11 ministros, 8 são advogados, apenas 3 magistrados, sendo que um sai agora em princípio de julho, Marco Aurélio Melo, só fica Nunes Marques e o presidente Luiz Fux, que sabemos como chegou ao Supremo, assediando Zé Dirceu, então ministro da Casa Civil do governo Lula, com patrocínio de Serginho Cabral, governador do Rio, que continua preso, com mais de 400 anos de condenação. Esse é o Supremo. Então passa para a sociedade brasileira o quê? Uma péssima imagem do judiciário, e não é esse o judiciário que vale. Nós temos tribunais federais honrados, com integrantes que merecem todo o nosso respeito e consideração. Nós temos o STJ. Todos se manifestaram no embalo da Lava Jato, da questão Lula da Silva, todos pela condenação. Daí um ministro, Edson Fachin, monocraticamente, resolve anular tudo. Todas as decisões, e depois o Supremo avaliza uma barbaridade dessa. E por que eu falo isso? E respondendo à provocação do Fernando, onde estão as entidades representativas? A Associação Brasileira dos Magistrados, a Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Juízes de Trabalho, a própria OAB. OAB que sempre teve uma atuação de vanguarda. Silêncio total, todos submergiram, mergulharam. A OAB hoje está oferecendo dados para a CPI da Covid-19 para emparedar o governo Bolsonaro, porque seu presidente é petista da gema, ganhou muito dinheiro nos governos do PT. Então, realmente, é algo que gera uma frustração para a classe. Fernando, magistrados para lá chegarem, fizeram concurso público, estudaram, se debruçam sobre processos, diferentemente de Dias Toffoli, que fez 2 concursos para juiz em São Paulo e foi reprovado nos 2, hoje é ministro supremo, foi presidente do STF. O que esses magistrados estão achando disso tudo? E não podem se manifestar. Sabe por quê? Porque se manifestarem, vão ser julgados no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, presidido por quem? Pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, para encerrar, eu quero resgatar... Aqui está a manifestação. Uma manifestação do desembargador, vou pedir que você leia, Fernando, desembargador João Pedro Gebran Neto, que foi o relator da Lava Jato. Lá do TRF4, isso. do Tribunal Regional Federal. Mas ele se manifestou sobre isso em março, quando a Lava Jato fez 7 anos e esse show de horror que você falou que o Supremo praticava, já estava praticando lá. Eu pediria que você desse uma lida. O desembargador Gebran Neto abriu a sessão, neste dia específico, para registrar o 7º ano da Operação Lava Jato e trazer algumas informações que validam o trabalho. A partir do encontro fortuito de provas, desvelou a Operação Lava Jato o maior escândalo de corrupção na história desse país. Para relembrar sua dimensão, estão sendo recuperados aos cofres públicos 12 bi, como diz aquele B de bola. Fernando, eu estava falando em 4 bilhões. São 3 vezes mais. 4 bilhões e 700 milhões. 12. Eu falava em 4. 12 bi e 700 milhões de reais. Mas, segundo o desembargador Gebran Neto, os prejuízos à Petrobras
estão estimados em 30 bilhões Ou de seja, reais. não estão recuperando nem a metade. Exato. Vamos Ainda diz lá. o seguinte, julgamos mais de 1.300 recursos relacionados à Operação Lava Jato, alguns deles com evidência na mídia, inclusive perante aos tribunais superiores. Aí uma única decisão, Edson Fachin, parece que acaba com tudo isso aqui. Próximo telão, Fernando, por favor. Vamos lá, próximo telão, ainda com relação à manifestação, agora está subindo aqui as letrinhas, vamos ver o que vai aparecer ainda sobre Aí. esse questionamento. A parte final dele. Gebran Neto diz, temos a convicção que empregamos o máximo das nossas capacidades, que aplicamos o melhor direito e atuamos com o mais espírito de justiça. As muitas decisões examinadas e mantidas pelo STJ reforçam essa convicção. Perfeito? A instância superior chancelava o que foi STJ decidido. em Brasília, que fica acima dos tribunais federais e abaixo do Supremo. Então, quer dizer, teve primeira instância, segunda instância, terceira instância e agora quarta instância. a Suprema Corte não concorda. Vamos Por lá. vezes, decisões podem ser reformadas, porém, nenhuma revisão de decisões tem o apanágio de sombrear a qualidade e a retidão daquilo que foi desenvolvido nesta Corte. Muito menos trazer conotações ou ofensas pessoais, mas tão somente a indicar interpretação diversa sobre o direito pleiteado. Essa observação, porque muitos ministros, como Gilmar Mendes, questionam a honorabilidade de colegas magistrados que fizeram concurso. Última etapa. Nesses 7 anos, penso que não temos nada a comemorar, somente destacar o sentimento de termos dignamente cumprido a Constituição Federal, obedecido às leis do país e honrado, por isso mesmo, a confiança depositada pela sociedade brasileira. Ou seja, o Tribunal Regional Federal, 4ª Região, Porto Alegre, que engloba os 3 estados do Sul, Rio Grande, Paraná e Santa Catarina, é considerado um dos melhores do Brasil. E eles respeitam a Constituição, diferentemente do Supremo Tribunal Federal, que está a violentá-la frequentemente. Aliás, TRF4, que hoje é presidido por um catarinense, já falamos isso aqui, Vitor Luiz dos Santos Laus, e que vai ser sucedido por um outro catarinense, Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Tem também Thompson Flores, de uma mesma família, que já deu ministro do Supremo Tribunal Federal na década de 70 e 80. Ou seja, Fernando, fica isso como reflexão num momento desse.